AEI, a casa vai cair. Gente, a casa vai cair. A CPI das fake news e o inquérito que investiga fake news no STF estão avançando rapidamente. E olha só, o Congresso Nacional, deputados e senadores, estão em recesso. Está em recesso o Congresso Nacional. E o STF também está em recesso. E mesmo em recesso eles estão avançando. Ontem, o Alan dos Santos, para quem não sabe, ele é o dono do site Terça Livre, que é um dos sites mais bolsonaristas que tem. Ele já foi até condenado por fake news. Ele mostrou no Twitter dele que ele recebeu uma intimação do STF para depor no âmbito do inquérito das fake news. A intimação não diz que é no âmbito desse inquérito, mas diz que o relator é o Alexandre de Moraes. E quando juntar Alan dos Santos, Terça Livre, Alexandre de Moraes sendo relator, ele é relator do inquérito das fake news. É só ligar os dois pontos. O Alan dos Santos também já foi depor na CPI das fake news, que também está avançando. Eu vou falar sobre tudo isso aqui, mas antes, se você quer ver a casa cair para essa corja aí que está acabando com o país, se inscreve no canal. Aqui somos mais de 150 mil pessoas e a gente faz oposição todos os dias a esse desgoverno que está acabando e destruindo o país em todos os níveis. Então, se inscreve no canal e já ajuda muito a fazer oposição. A maioria das pessoas que assistem aos vídeos não são inscritas e se inscrever ajuda muito, mas é muito mesmo. Então, se inscreve. É um segundo e é de graça, só clicar. Agora vamos falar sobre isso. O Alan dos Santos recebeu ontem uma intimação, ele publicou no Twitter dele, para depor no âmbito do inquérito das fake news que corre no STF. Para quem não sabe, o STF está investigando fake news que visam, assim, acabar com a imagem do STF, visam destruir a imagem do STF. Isso começou há muito tempo, esse inquérito está rolando faz um bom tempo. O relator é o Alexandre de Moraes. Esse relator foi escolhido pelo presidente da Corte, Dias Toffoli, a dedo. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes, ele é especialista em investigações criminais. Então, o Toffoli escolheu ele como relator. E o Alexandre de Moraes está investigando. Eles têm equipe da Polícia Federal subordinada ao STF para ajudar na investigação. E aí, eles mandaram uma notificação, uma intimação para o Alan dos Santos para ir depor. Ele cobriu o dia, não dá para saber que dia que ele vai depor. Mas, veja bem, isso diz assim: ação secreta, advogado secreto, motivo secreto, é tudo secreto, tudo sigiloso. Tem até um adesivo escrito segredo de justiça no documento. E o Alan dos Santos reclamou, ele falou: meus advogados não tiveram acesso aos autos, eu tenho que depor, eu sou obrigado a ir depor, mas eu não sei sobre o que eu vou depor, eu não sei sobre o que eu tenho que falar lá. Isso é ditadura. E para você ver como o desespero está batendo, o Eduardo Bolsonaro, filho do Jair, ele retweetou isso, ele compartilhou essas mensagens em todas as redes e ele começou a comentar nos posts do Alan dos Santos, falando: isso é ditadura. Depois falam que é o meu pai, o Jair Bolsonaro, que quer implantar uma ditadura. Calma lá. O fato dele depor num inquérito que corre sob segredo total, ele não tem realmente que saber sobre o que ele vai depor. Ele não é acusado, até onde sabemos. Agora, eu vou só fazer um paralelo. Quando o Lula foi acusado pela Lava Jato no caso do Triplex e do sítio de Atibaia, o Sérgio Moro não deixou o Lula ter acesso às provas contra ele. Provas, não tinha prova nenhuma, exatamente por isso. Aos indícios contra o Lula, até o fim do processo. Então o Lula, ele não sabia do que era acusado, não sabia quais provas que o Sérgio Moro disse que tinha contra ele, que o Dallagnol, procurador, disse que tinha contra ele, não sabia o que as testemunhas, os delatores tinham falado sobre ele, não sabia de nada. Então correu o processo por anos e o Lula não sabia de nada. Ele era acusado, ele foi preso por causa desse triplex que nunca foi dele, por causa de uma reforma num triplex que ele nunca sequer teve a chave do apartamento. Tá, agora, quando era contra o Lula, ok. Agora que é contra eles, e ele nem é acusado, ele nem corre o risco de ser preso, eles estão: não, é ditadura. Bom, ditadura é o ministro da Justiça, quando era um juizeco, que não deixou o ex-presidente ter acesso a nada, os advogados dele terem acesso a absolutamente nada. Para vocês terem ideia, em um dos processos contra o Lula, os advogados dele só tiveram acesso às provas agora, faz 2 meses atrás, o processo corre faz mais de 2 anos. Então, isso não é ditadura? Mas o Alan dos Santos ir depor lá no STF sem saber sobre o que, e ele sabe muito bem sobre o que é. Eu sei, você sabe, ele sabe, é o inquérito das fake news. E ele já foi condenado
por fake news. Então ele deve saber muito bem se ele fez alguma coisa errada, ele deve saber o que ele fez de errado. Então ele não está no escuro. Pois bem, ele acha que isso é ditadura. Agora, isso é o inquérito das fake news. Tem a CPI das fake news. A CPI das fake news volta na semana que vem, dia 5 de fevereiro, e volta com tudo. Eles vão ouvir dirigentes de uma das empresas que fez disparos em massa pelo WhatsApp, usando robôs. Fizeram milhões de disparos em massa de fake news pelo WhatsApp. Eles vão ouvir funcionários de uma empresa, inclusive um dos funcionários se demitiu da empresa e colocou a empresa na justiça, ou seja, pode ser uma delação premiada, porque ele está contra a empresa, e ele disse, já a única coisa que ele adiantou é o seguinte: a empresa fez disparos em massa a favor do Jair Bolsonaro. Isso já se sabe. Então, estamos chegando no Jair. Estamos chegando na campanha do Bolsonaro. E eu já falei, a CPI da fake news anula a eleição. A CPI da fake news pode mandar anular a eleição. E aí, claro, depende do TSE, mas a gente já está vendo o STF fazendo um cerco ao Bolsonaro. O TSE também vários deles são ministros do STF. Então, as coisas estão caminhando. E a CPI da fake news foi orquestrada pelo Rodrigo Maia. Foi orquestrada completamente pelo Rodrigo Maia, porque ele sabe que se o Bolsonaro cai, se a chapa Bolsonaro-Mourão se essa chapa cai, a eleição é anulada. Se isso acontecer antes do fim desse ano, ou seja, ainda em 2020, eu não acredito que aconteça ainda em 2020. Se acontecer em 2020, teremos eleições diretas. Na hora, em 90 dias, tem que ser convocada a eleição direta. Se acontecer depois, ou seja, em 2021, eleições indiretas. Aí o principal favorito para ganhar as eleições é o Rodrigo Maia. Por isso que ele orquestrou essa CPI das fake news. Agora, a CPI vai ouvir as empresas que fizeram disparos em massa. Eles já têm, saiu uma notícia faz 2, 3 semanas, eu não fiz vídeo porque eu estava esperando saírem mais coisas para vir aqui falar uma coisa concreta. Pois bem, eles já têm dados dos números, eles já têm quem fez disparo em massa, quantos disparos, a investigação está avançando. Essa empresa que vai ser ouvida, os dirigentes da empresa vão ser ouvidos na semana que vem, eles pegaram CPFs de pessoas sem o conhecimento dessas pessoas e, pegando esse CPF, eles criaram contas. Por exemplo, pegava chips da Claro, tem que cadastrar num CPF todo chip. No Brasil é assim, Ale. Cadastrava num CPF, a pessoa não sabia, com os dados da pessoa, olha só, isso é crime, isso é crime. No mínimo, é falsidade ideológica, mas tem crimes aí. Não sou especialista, mas é crime. Ninguém pode pegar e criar um chip com seu nome, colocar um celular ali e com seus dados CPF para fazer disparos em massa de fake news. E aí, eles pegaram dados de milhares de pessoas, no mínimo 10 mil pessoas é o que se sabe. Eles pegaram esses dados e fizeram um disparo, criaram chips e com essas contas todas no WhatsApp fizeram disparos em massa, milhões de disparos. Dizem, quem diz não sou eu, foi uma matéria da Folha, diz que quem pagou isso, quem ajudou a pagar foi o dono da van. A CPI das fake news, se realmente foi ele, a CPI vai chegar nele. Agora, lembre-se, Carlos Bolsonaro já foi convocado, já tem requerimento para convocar o dono da van, já tem requerimento para convocar vários agentes das milícias digitais bolsonaristas, ou seja, a coisa está ficando cada vez mais feia. E aí, na semana que vem, eles vão ouvir os dirigentes dessa empresa e nas próximas semanas eles vão ouvir o Twitter, o Facebook e o YouTube. Ou seja, o representante do Twitter, do Facebook, do Instagram também, do Instagram e do YouTube vão ter que ir lá na CPI das fake news e explicar, quem são essas contas? Quem são os donos dessas contas? E aí eu torço para que os parlamentares tenham uma excelente atuação, porque falando do Alan dos Santos, que eu já falei, estava falando até agora, o Alan dos Santos já foi depor na CPI das fake news. E, quando ele foi depor, eu fiz aqui uma crítica construtiva. Vocês sabem que eu faço críticas, mas eu sempre, quando faço crítica, é construtiva, porque eu quero que a esquerda evolua, eu quero que a oposição contra o Bolsonaro melhore. A gente quer que o país volte aos trilhos, ou seja, derrubar esse desgoverno. A atuação dos parlamentares na CPI das fake news, no depoimento do Alan dos Santos, a gente tem que admitir, eu não gosto do Alan dos Santos, você também não gosta. Ele é um dos maiores bolsonaristas, pessoa horrível. Pois bem, ele deu um banho nos deputados e senadores. Ele deu um banho. A atuação foi lamentável, foi assim, horrível. A falta de conhecimento técnico dos parlamentares,
da oposição foi tão grande que o Alan dos Santos, ele mentia na cara dura, olhando no olho do deputado e não acontecia nada. E o presidente da CPMI, logo que saiu a CPI das fake news, ele falou, ó, se alguém vier aqui e mentir, eu dou voz de prisão na hora. Ele mentiu, ele até disseminou fake news, falou que o PT deu bilhões para Cuba, coisas assim, na cara dura, e não aconteceu nada com ele. Ninguém desmentiu. Chegou no nível de um deputado, Davi Miranda, se eu não me engano, chegou a pedir desculpa para o Alan dos Santos, logo depois do Alan dos Santos falar fake news na cara dele. Eu falei, caramba, mas por falta de conhecimento técnico. E é uma coisa que é assim, ó, você que está em casa, ou onde quer que esteja me assistindo, pode não ter conhecimento técnico. Mas um deputado, senador, ele não é obrigado a ter conhecimento técnico, mas é por isso que eles ganham 120 mil por mês de verba para assessores, para que os assessores tenham conhecimento técnico e passem isso para eles, exatamente para chegar na hora H, na hora que você está ali na frente de um dos líderes dos bolsonaristas nas redes sociais e você não deixa o cara mentir, você dá a voz de prisão dele na hora. Você está mentindo, é a voz de prisão, senhor presidente da CPMI. É isso que o cara estava mentindo. Ele falou, por exemplo, no Apoia-se, para quem não sabe, Apoia-se é uma plataforma para você apoiar. Eu aqui, quando eu falo dos robôs da esquerda, eu falo, apoie o canal tornando-se membro ou pelo Apoia-se. E aí eu deixo o link nos comentários do Apoia-se. Ele falou, o Apoia-se não pega o CPF das pessoas, não tem como eu saber, não tem como eu dar esses dados. É mentira, o Apoia-se pega sim o CPF das pessoas. Ele mentiu. E ele tem conta lá, ele sabe disso. Ele mentiu deliberadamente. Ele falou, não tem como eu saber quem faz doação para mim pelo YouTube. É mentira. Quando qualquer pessoa se torna membro, aparece ali. Na hora aparece. É só clicar ali, você vê a lista de todos os membros. É mentira, ele mentiu. E os deputados, muitos deputados têm canal no YouTube. É só perguntar para o assessor. Era só perguntar antes, se preparar para o depoimento. E não fizeram. Eu espero que agora se preparem. E eu tenho certeza que o pessoal no STF que chamou o Alan dos Santos para depor em sigilo, eles estão muito preparados, porque, esse inquérito das fake news não mandou muita gente depor até agora, não convocaram muita gente para depor. Se eles convocaram essa pessoa, é porque eles têm algum motivo muito forte para convocarem ele para depor. E o inquérito das fake news no STF está avançando tão rápido que a CPI das fake news tentou trocar figurinhas com esse inquérito, tentou falar assim, a gente te passa dados da nossa investigação e vocês nos passam dados da sua investigação e a gente se entrelaça e a gente vai mais rápido. O STF falou, não, vocês nos passam, a gente não vai passar nada para vocês, que a nossa investigação está mais avançada e porque nós não queremos que vaze nada, é sigilo total a investigação do STF. Ninguém sabe o que está rolando, não vazou absolutamente nada. São 8, 9 meses de investigação e não vazou nada, ninguém tem acesso a nada. A gente tem agora a informação de que o Alan dos Santos vai depor. E por que ele falou? Porque se ele não colocasse no Instagram dele, no Twitter dele, que ele foi intimado a depor, a gente não saberia. Ele podia ir depor em qualquer dia, ninguém fica sabendo. Ou seja, tá avançando. Tá avançando. Então, gente, calma. A casa tá caindo. E a crítica que eu fiz aqui aos parlamentares, levem como uma crítica construtiva. Se eles tiverem mais conhecimento técnico, ou os assessores deles tiverem, eles evoluem muito mais. Poderiam ter dado voz de prisão ao rapaz do Terça Livre ali. Imagina o escândalo que ia dar. Imagina como ia ser ruim para o bolsonarismo. O cara mentiu ali. Ia ser obrigado a sair nos jornais. Ele foi preso por mentir. Ele não fica preso muito tempo. Ele vai solto no mesmo dia. Mas tem foi preso. Foi ali a polícia, o Gemon, tudo mais. Por mentir. Por mentira. Vocês entendem a diferença? E não aconteceu isso. Por pura falta de conhecimento técnico, coisa simples. E eu dei 2 exemplos aqui sobre o apoio, seja mesmo, que são coisas simples, mas ele falou outras coisas muito mais complicadas que os deputados, a CPI também tem assessores, eles podem saber disso. Então, esperamos que nas próximas eles sejam mais preparados, porque imagina o Carlos Bolsonaro vai lá depor, o Carlos Bolsonaro mente, e eles engolem as mentiras. Não. Aí é uma marapuca. Faz ele mentir e aí dá voz de prisão. Porque é assim. Eu lembro no governo Fernando Henrique, eles faziam direto, quando tinha CPMI, eles armavam marapuca, eles faziam a pessoa mentir e aí eles davam voz de prisão. Pô, teve tanta CPI que ia gente presa, mas tanta no governo Fernando Henrique Cardoso. E eu era criança, eu lembro que eu assisti o Boris Casoy, toda hora é alguém preso em CPI, toda hora. E aí, agora nos últimos meses, eu fui ver em canais, eu fui ver no YouTube,
fui da Google e realmente ia muita gente presa em CPI. Eles armavam arapuca para o cara mentir e para dar voz de prisão. Não, ó, tenho aqui a prova, você está mentindo, voz de prisão. Ou direto. Então, gente, vamos continuar na oposição. As coisas estão caminhando, muita calma. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, ó, se inscreve no canal, deixa o seu comentário. Se você discordou de qualquer coisa que eu falei, comenta. Comenta, deixa o seu argumento da discussão, nasce a luz. E não se esquece de se inscrever, é de graça e é 1 segundo. Falou!